Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 17. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Esta passagem ela é bem conhecida, a parábola do filho pródigo. E nós ficamos imaginando um jovem que morava junto com seu pai e tinha tudo o que precisava. Aqui este pai ele está simbolizando o próprio Deus. E onde Deus está, não falta nada. E este jovem ele estava morando junto com seu pai, um lugar onde não lhe faltava nada. Mas por algum motivo ele começa a olhar para fora e começa a desejar o que ele via lá fora, desejar as coisas que o mundo poderia oferecer, as oportunidades que o mundo lhe oferecia. Uma das formas pela qual o diabo trabalha hoje é isso, é fazer com que venhamos a olhar para fora e fazer com que nós sintamos necessidades de alguma coisa, ou achemos que aquilo vai nos trazer grande alegria, grande satisfação, e assim ele consegue provocar dentro do ser humano uma insatisfação. A partir do momento que a insatisfação é instalada no coração de uma pessoa, ela vai procurar satisfazer-se. Aquele sentimento vai atormentá-la, e então essa pessoa vai procurar de alguma forma satisfazer-se, suprir aquela aparente necessidade, o motivo daquela insatisfação, e isso pode levar a pessoa a todo tipo de pecados, a correr atrás de muitas coisas desnecessárias, a perder um tempo precioso que ela poderia estar gastando em comunhão com Deus, à procura de muitas coisas, e na maioria das vezes coisas que ela não precisa, e às vezes coisas que ela já possui. Mas o inimigo ele vai trabalhar para gerar essa insatisfação. Nós vemos que o diabo conseguiu isso lá no Jardim do Éden, quando ele consegue seduzir Eva, fazendo com que ela pensasse que ela teria mais comendo daquele fruto e seria igual a Deus. Quando Eva começa a ponderar sobre isso, tem mais, eu posso ter mais, eu posso ser melhor, ela é seduzida, o desejo se instala e ela come do fruto. A mesma coisa acontece nos dias de hoje. Já ouvimos muitas mensagens sobre a parábola do filho pródigo, sobre este jovem que saiu da casa do pai, e esse pai é Deus. E todos nós concordamos que na casa do pai não faltava absolutamente nada. Mas onde é a casa do pai? Onde o pai está neste exato momento? O que nós podemos chamar de a casa do pai? Em João capítulo 14, versículo 23 diz: Se alguém me ama, guardará minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A grande surpresa para alguns talvez seja esta, de saber que você é a casa do Pai. Todo aquele que converteu-se ao Senhor, entregou a sua vida a Jesus Cristo, o confessando como seu Senhor e Salvador, passa agora a ser a casa do Pai. E na casa do Pai não falta nada. Tudo o que eu e você precisamos neste exato momento está dentro de nós. O nosso espírito é a casa do Pai. O Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo, eles habitam em nós, eles fazem morada em nós. Então, você e eu, nós somos a casa do Pai. E tudo o que precisamos está dentro de nós. Mas o diabo, ele lutará com todas as forças para que nós não acreditemos nisso. E ele dirá: vocês precisam de mais, vocês precisam procurar, existe muito mais para vocês do lado de fora. Ele vai oferecer uma vida fora da casa do Pai, fazendo com que as pessoas sintam essa necessidade por algo a mais, desejando outras coisas, procurando satisfazer um desejo carnal, o desejo da sua alma. À medida que nós começamos a compreender que o Pai habita em nós e que tudo o que precisamos está dentro de nós, que dentro, na casa do Pai, há fartura de pão. Quando aquele rapaz caiu em si, quando ele estava passando fome, necessidades, tentando comer a comida dos porcos, ele cai em si e diz: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome. Pão significa Jesus. Na casa do Pai tem Jesus, o pão da vida. Jesus está em nós, o pão, nós podemos nos alimentar deste pão que é Jesus Cristo. E ele diz: eu vou voltar, porque na casa do meu Pai tem fartura. Irmão, dentro de você tem fartura, não falta nada. E talvez você pense: mas por que então eu desejo tantas coisas? Acredite em uma coisa: se você passar a ter comunhão com o Pai e uma vida contínua de oração, adoração, meditação na palavra, muitas coisas que hoje você deseja, elas vão simplesmente desaparecer do seu coração. Isso acontece praticamente na vida de todos, de alguma forma, quando se encontram com Cristo, se rendem a Ele e passam a ter uma vida de comunhão. Quantas pessoas eram viciadas no cigarro, no álcool, drogas, e pensavam: eu nunca conseguirei abandonar, é um desejo mais forte do que eu, é algo que jamais conseguirei abandonar. E estavam enganadas, bastou elas começarem a orar, a ouvir a palavra, a crer na palavra, e hoje elas são libertas. A mesma coisa acontece com todas as coisas. Isso acontece com tudo. Há muitos desejos que não são por coisas erradas, mas roubam grande parte do tempo das pessoas, porque elas começam a lutar por aquilo e para alcançar aquilo. Nós muitas vezes queremos coisas que não precisamos.
E o Pai sabe o que precisamos. E estas coisas, estes desejos, eles serão removidos do nosso interior. E passamos a não sentir mais falta de nada. Quando nós oramos, o milagre sempre acontece. Sempre acontece. Mas o milagre, ele pode não acontecer da forma que queremos. É por isso que não compreendemos, muitas vezes, o agir de Deus na nossa vida. Existem coisas que nós podemos desejar e pedir muito para Deus. Mas quando nós oramos no Espírito, passamos a orar a vontade de Deus para as nossas vidas, o milagre sempre acontece. Se aquilo que você deseja está alinhado com a vontade de Deus, vai acontecer. Mas se o que você deseja não está alinhado com a vontade de Deus, esse desejo será removido do seu coração. E você então para de sofrer e porque aconteceu a libertação no seu interior. Aquele jovem, ele passou a desejar o que o mundo poderia oferecer, aquilo que estava do lado de fora. E ele então abandona a casa do Pai. Abandonar a casa do Pai é você deixar de viver uma vida no Espírito, onde Deus habita, no seu Espírito, e sair à procura de novidades, de outras coisas. A palavra diz, Jesus disse, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. À medida que buscamos o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas que precisamos, que necessitamos, serão acrescentadas. O Pai, ele tem um compromisso com as nossas necessidades, com as demais coisas, são as coisas que precisamos, que necessitamos, e Ele conhece isso. Mas o Pai, Ele não tem compromisso com o nosso luxo, Ele não tem compromisso com os nossos desejos, Ele tem compromisso com o seu propósito em nossas vidas. À medida que amadurecemos, passamos a abandonar determinadas coisas. Quantas coisas desejávamos quando éramos crianças, mas à medida que crescemos, passamos a não mais desejar aquelas coisas de criança. O mesmo acontece na nossa vida espiritual, à medida que amadurecemos, à medida que nos edificamos, passamos a abandonar os desejos e as vontades de criança e passamos a nos satisfazer com o pão que é Cristo. Passamos a nos satisfazer com a casa do Pai, que é viver no Espírito. Na casa do Pai não falta Jesus, não falta pão, não falta nada. Na casa do Pai nós temos saúde. Na casa do Pai temos tudo o que precisamos. Temos amor, temos paz, temos alegria. Gozamos da bondade de Deus. Na casa do Pai há o fruto do Espírito. E não temos falta de nada. Muitas pessoas elas confundem a casa do Pai com um templo, um lugar neste mundo. Mas isso foi no passado. Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Mas hoje a casa do Senhor é o seu Espírito. E nós temos que conduzir a nossa alma todos os dias para a casa do Pai, que é o nosso Espírito. Mais do que simplesmente ir à casa do Pai, nós podemos morar na casa do Pai. Podemos viver em uma condição de habitar na casa do Pai,
É quando a nossa alma ela permanece neste lugar, permanece no espírito e não na carne. É muito importante nos reunirmos como igreja, como diz Hebreus, capítulo 10, versículo 25, nós não devemos deixar de congregar-nos, mas para que nós venhamos a encorajar-nos uns aos outros. Não podemos deixar de nos congregarmos como igreja, porque isso traz encorajamento. Muitas vezes um irmão ele está um pouco fraco, abatido devido a tantas lutas e dificuldades, mas quando nos reunimos o Espírito Santo pode fluir através das nossas vidas e ministramos então a esse irmão que está por algum motivo abatido e ele é restaurado, ele é renovado. Podemos orar uns pelos outros por aquele que está enfermo e ele ser curado. Então, nos reunirmos como igreja é o momento em que nós podemos desfrutar da companhia dos irmãos, compartilhar a palavra, sermos edificados e também orarmos uns pelos outros. Isso é muito importante, mas Deus, Ele habita o seu espírito. Algumas pessoas elas pensam, eu preciso voltar para a casa do Pai. Você precisa voltar-se para o seu interior. Você precisa voltar-se para o seu espírito, onde o Pai habita, onde há abundância de pão. Voltar para a casa do Pai, voltar a viver nesse lugar onde não falta nada. Aquele jovem, ele caiu em si, após passar um período de necessidade, ele caiu em si e ele disse, na casa do meu pai há fartura de pão. Quando nós nos convertemos, a nossa natureza foi alterada. A palavra diz que nós somos ovelhas do seu aprisco. E para uma ovelha, a única coisa que ela precisa é de um pastor, pasto e água. Um pastor para guiá-la, o pasto é o alimento e a água é a bebida. A vida de uma ovelha ela é muito simples. Ela é muito simples. E quando nos convertemos, nos tornamos ovelhas. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Não venhamos a cair na cilada do diabo. Ele tentará dizer para você, você precisa ser abençoado, quando você já é abençoado. Para algumas pessoas ser abençoado é ter coisas deste mundo, adquirir bens. E isso fará com que muitos corram atrás dos bens para sentirem-se abençoados por Deus quando alcançarem algumas destas coisas que o mundo oferece. E isso não é verdade. Na casa do Pai você já é abençoado. Você já tem o pão, você já tem tudo o que precisa. Mas o diabo vai tentar dizer que você precisa de títulos, que você precisa ser honrado neste mundo. E muitos estão correndo atrás de um título para serem honrados diante dos homens. Todo filho de Deus já foi honrado pelo Pai. Estamos assentados em um lugar onde nenhum rei dessa terra jamais se assentou. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Não existe lugar de honra maior do que estar com Cristo nas regiões celestiais. O nosso nome foi escrito no livro da vida, muito mais importante do que a calçada da fama, ou ter o nome escrito no Guinness Book. Nós temos o nome escrito no livro da vida. Não existe honra maior. Já fomos honrados, já fomos abençoados.
O inimigo vai tentar dizer, você precisa vencer. E muitos estão acreditando que vencer é conquistar posições e ter coisas deste mundo. Isso faz com que as pessoas olhem para fora, comecem a olhar para o lado de fora, abandonem a casa do Pai e cometam todo tipo de pecado. Jesus falou quão difícil é um rico herdar o reino dos céus e que aqueles também que buscam as riquezas, eles cairão em muitas tentações. E é isso que o diabo, de alguma forma, ele vai querer, que busquemos riquezas. Não que não possamos nos tornar ricos e ter muitos bens e muitas coisas. O problema é buscar estas coisas. Buscar estas coisas como se elas fossem o mais importante. Buscar estas coisas como se elas fossem uma necessidade nas nossas vidas, e isso não é verdade. A única necessidade que temos é permanecer na casa do Pai, onde há fartura de pão. Aquele jovem caiu em si e ele voltou. E quando ele voltou, o pai o abraçou, o beijou, deu um grande banquete, uma grande festa. Há uma grande festa no nosso interior, quando a nossa alma se encontra com o nosso Pai. E isso pode acontecer neste exato momento, todos os dias, a todo instante, no nome de Jesus.